Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo da TC. Aqui eu te ensino técnicas de terapia capilar, onde você vai poder solucionar os problemas do seu cliente e, consequentemente, fidelizar mais clientes, além de obter um faturamento mês de 24 mil. Para quem ainda não me conhece, eu sou Josiane Favreto e o assunto de hoje é indicação de duração de tratamento. Então, para você que está chegando agora, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e fique conosco para conhecer um pouquinho mais desse conteúdo maravilhoso que é o mundo da terapia capilar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a indicação da duração de cada tratamento dentro da terapia capilar. E o que é o tempo da duração do tratamento? É o tempo que você, profissional como terapeuta capilar, vai estipular para cada cliente. Por exemplo, depois de já ter feito uma ficha de avaliação, de ter coletado todos os dados do seu cliente, avaliado cada situação, avaliado o caso dele, você vai sentar com o seu cliente e vai pré-determinar uma data onde vocês vão começar o tratamento e onde vocês vão terminar o tratamento. Por exemplo, eu estou com um caso de eflúvio telógeno e eu sei que eu consigo paralisar esse eflúvio telógeno com 2 a 3 aplicações, mas que para ele não voltar a ser recorrente, eu preciso fazer 8 sessões. E aí, depois de 8 sessões, eu vou voltar a fazer uma daqui 15 dias e mais uma dali 15 dias, né? Sempre o cliente também, claro, fazendo a parte dele em casa, porque eu falo, a gente faz 70% como profissional, mas 30% o cliente tem que fazer a parte dele em casa, né? Ou 50-50, eu faço a metade do processo, ele faz o restante. Você vai indicar uma linha home care, ele vai fazer uso dessa linha home care em casa, para o tratamento ser algo eficaz. Então esse é o assunto de hoje, indicação de duração de tratamento. Quanto tempo dura cada tratamento da terapia capilar? São tratamentos semanais, em alguns casos, não é todos, ali tem uma alteração muito grande, em alguns casos pode ser feito até 2 vezes na semana, alguns casos vão ser feitos uma vez por semana, e depois que você já estiver quase terminando o tratamento dele, você vai fazer a cada 15 dias. Então ele vai ter algumas variações. E dentro da terapia capilar é importante a gente saber que não é com uma aplicação de terapia capilar que a gente vai dar solução ao caso do cliente. É a mesma coisa você ir ao médico, não sei, com algum problema estomacal ou com algum problema, X problema, e você achar que tomando um comprimido um dia em um horário, você vai solucionar esse problema. Normalmente não é assim. Normalmente você tem que tomar 7 dias seguidos. Normalmente o médico vai fazer uma indicação, depois de 7 dias você vai parar de tomar esse e vai começar a tomar esse. Na terapia capilar é a mesma coisa. Não é um tratamento que resolve, ele é uma sequência de tratamentos, então a gente sempre tem que deixar isso explicado para o nosso cliente, para ele não vir achando que é algo mágico, que é uma vez e nunca mais precisa vir. Terapia capilar não é isso. Terapia capilar a gente precisa fazer um processo e um acompanhamento, tá? Então hoje eu vou dando algumas dicas para vocês de quanto tempo dura esses processos e esses tratamentos. E as pessoas confundem isso? Confundem porque muita gente acha que é algo mágico, que vai fazer uma sessão e resolveu, ou que vai fazer 2 sessões e resolveu. E, gente, eu falo assim, no meu protocolo de aplicação, eu, Josiane, como técnica, no meu protocolo de aplicação do produto, o mínimo de aplicações que a pessoa vai fazer de terapia capilar vão ser de 6 a 8 sessões. O mínimo. Dali para mais. Então, assim, você tem que deixar isso em claro para o seu cliente. Meu cliente, você está com esse problema assim, assim, assado. Você tem isso no seu couro cabeludo. E nós precisamos tratar tudo isso. Mas para mim conseguir ter um resultado legal, nós vamos fazer aproximadamente tantas sessões. E por que você vai falar aproximadamente?
porque nesse processo que você vai fazer com o seu cliente, você não sabe o que pode acontecer. Ele pode ter uma dengue, né? Ele pode ter um Covid, ele pode ter alguma doença autoimune, ele pode ter qualquer coisa que piore o problema capilar dele. Então é um tempo que você vai pré-determinar com ele, mas que não é certeza, você nunca pode dar certeza de alguma coisa. Você tem que falar, ó, hoje o meu diagnóstico como sua terapeuta capilar é que a gente precisa fazer tantas sessões. Se não houver nenhuma alteração nesse tempo, se não tiver nenhum probleminha nesse tempo, em tantas sessões a gente vai estar pronto para finalizar o seu tratamento. Se tiver alguma variação, se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, a gente volta a conversar e volta a falar sobre o seu tempo de tratamento. Porque aí você não se compromete num total de falar para ele, são 4 sessões, são 5 sessões, são 10 sessões, e deu 10 sessões e você não pôde terminar o tratamento, tá? Sempre a gente tem que ter essa noção e não iludir o cliente também. Falar para ele, não, 6 sessões é certeza, porque você não sabe o que vai acontecer em 6 semanas da vida desse seu cliente. Muita coisa pode acontecer. Então você vai passar um tratamento para ele que pode ter alteração dependendo do que for acontecendo em meio a esse tempo. Do mesmo jeito que pode ter uma alteração para mais sessões, também pode ter uma alteração para menos. Que de repente você fale, nossa, como recuperou rápido, ele fez a parte dele em casa, que legal! E recupere mais rápido. Então são casos e casos, mas o cliente precisa saber que não é algo milagroso, que não é algo mágico e que não é uma sessão que vai resolver o caso dele. E qual a diferença de tempo para cada caso? É bem difícil eu pré-determinar exatamente cada caso, quanto tempo vai durar. Por que é muito difícil? Porque cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. A gente precisa de uma ficha de avaliação e a partir do que a gente tiver na ficha de avaliação a gente consegue determinar. Eu tenho mais ou menos assim, o mínimo de terapias capilares, 6 a 8 sessões, dali para mais, dependendo cada caso, e no meu curso eu deixo isso bem claro, que a alopecia androgenética, por exemplo, que é a famosa calvície, eu não consigo tratar ela com 8 sessões. Analisa comigo, se o seu cliente tem um gene que determina que ele vai ser calvo na vida dele, porque o avô é careca, o pai é careca, todos os tios são careca, ele já está com o cabelo ralinho, quase ficando careca. Não existe algo tão milagroso que em 8 sessões vai resolver o problema dele para toda uma vida. Não é assim que funciona. Ele tem um gene que está determinando que ele vai ser careca. Então a gente precisa tratar isso a médio e longo prazo, para que ele não venha ficar careca no decorrer da vida dele. Mas ele tem que saber que não são 6 ou 8 sessões. Então ele não pode chegar achando que ele vai vir numa terapia capilar e vai fazer uma sessão e não vai mais ser careca porque ele fez uma sessão de terapia capilar. E não adianta a gente, nós como terapeutas, falar para ele, não, você vai fazer 8 sessões e você já não vai mais ser careca e vai nascer cabelo e vai resolver o seu problema e você nunca mais vai ficar careca. Você está iludindo o seu cliente. E o pior, mentindo para o seu cliente, tá? Porque pode ter muitas alterações na vida dele e esse cabelo, se ele não cuidar, vai voltar a cair. Até porque ontem eu escutei algo bem engraçado. Nós tivemos um workshop presencial e nesse workshop presencial saiu um técnico e falou assim para mim, tinha um público feminino e um público masculino, e o técnico falou para mim, porque nós homens usamos o sabonete para tomar banho, lavar o cabelo, lavar a cara como hidratante. Eu olhei para ele e dei risada, porque a gente não sabe como esse cliente vai cuidar depois em casa. Se for alguém pré-determinado a ficar calva, a ficar careca, ele tem que saber que de por vida ele vai ter que usar um shampoo que ajuda a paralisar a queda, que fortifique o bulbo capilar e que potencialize o crescimento do cabelo dele. Que se ele parar de fazer a terapia, parar de usar o shampoo, parar de usar o tônico e começar a usar sabonete,
em algum momento o problema dele vai aparecer novamente, porque a genética dele está expondo isso a ele, tá? Então a gente tem que ser muito sinceros, temos que ser muito sinceros com os nossos clientes referente a isso. E nós, como terapeutas capilares, devemos ter uma seriedade ao falar com eles sobre isso, porque é um assunto que mexe com o emocional da pessoa, você está mexendo com a autoestima dela, então tem que ter um cuidadinho. E quantos tipos de tratamentos existem? Olha, gente, existem muitos tipos de tratamento, mas indiferente dos cursos que eu fiz até hoje na minha vida, por mais que existam tratamentos diferentes ou marcas de cosméticos diferentes que venham de fábrica com uma maneira de uso diferente do que eu estou habituada a usar e fazer nas terapias capilares, eu tenho um protocolo específico que eu, Josiane, desenvolvi com algumas marcas específicas e que eu sigo esse protocolo à risca porque eu já vi o resultado que ele me dá. Eu vi o resultado que ele me traz, eu vi o resultado que ele me dá e eu sei em quantas sessões eu vou ter esse resultado. Então, quando você, terapeuta capilar, começar a trabalhar com essas marcas de produto, começar a trabalhar com os aparelhos que tem dentro da terapia capilar, você vai ver e entender isso. Que muitas vezes você não precisa ter 1 milhão de produtos, mas sim o produto certo que te traz o resultado certo. E como eu cheguei nessa conclusão, como eu descobri isso, eu falo para vocês assim que são já praticamente 20 anos de caminhada e nesses 20 anos já fazem, meu Deus, uns 17 que eu conheço a terapia capilar e uns 7 que eu me dedico a ensinar a terapia capilar. Então são muitos anos de acompanhamento, são muitos anos usando linhas de produtos diferentes, são muitos anos testando o que dava certo, o que não dava certo, o que funcionava, o que não funcionava. E hoje eu falo com segurança que eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona, eu sei como potencializar os resultados e eu sei porque eu testei cada técnica dessas. Então hoje eu falo com propriedade que realmente não foi um cabelo, não foi 2, foram vários, foram centenas de cabelos. Hoje eu vejo alunas minhas, alunos meus usando essa técnica, usando esse protocolo e tendo os resultados que eu tinha. Então eu sei o que realmente funciona e o que realmente não funciona. E eu lembro que um dos casos que marcou, assim, que foi bem importante para mim, foi de um cliente que ele tem uma alopecia androgenética. Ele sabe do caso dele porque o pai é calvo, os tios, os irmãos, a família inteira vem com essa herança hereditária de ser calvo, de ser careca. Então, quando ele chegou para mim para começar a fazer os tratamentos há muitos anos atrás, e hoje em dia ele se trata com uma ex-aluna minha, e é gratificante ver ela dando continuidade a esse tratamento, ele veio para mim, a gente fez a avaliação, fizemos a anamnese capilar usando o microscópio digital e eu sentei com esse meu cliente e falei, Ricardo, o seu caso é assim, assim, assim. Você tem uma alopecia androgenética, ela é geneticamente determinada. Dá para tratar? Ele me perguntou. Dá para tratar. Vai recuperar? Vai recuperar. E quanto tempo eu preciso fazer de terapia? E nós fechamos um pacote de 3 meses de tratamento, sendo eles uma vez na semana. Então, 3 meses de tratamento seriam 12 sessões, tá? Mas na condição do quê? Que nesse tempo ele fosse usar um shampoo indicado para o caso dele, um tônico indicado para o caso dele, e que se tivesse alguma alteração entre meio desse nosso caminhar ali, ele iria fazer mais sessões. Tanto que na época nós usamos tanto a terapia capilar quanto o microagulhamento capilar, que são duas coisas que você pode usar junto e que eu acho o máximo usar junto porque potencializa o resultado dos tratamentos. E a gente teve um resultado muito, muito, muito legal. E no meio dessa caminhada, eu lembro que ele teve dengue. E a dengue, ela é um fator autoimune e que mexeu com a imunidade dele e ele voltou a ter uma queda.
E nós voltamos a conversar, ele me relatou a queda, eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou para mim: Josi, eu tive dengue faz poucos dias, eu tive muita febre, eu passei muito mal, eu quase morri. Então foi um fator importante porque teve uma alteração no meio da nossa caminhada, teve uma alteração no meio do processo. A gente acabou fazendo algumas sessões a mais, a queda paralisou, o cabelo continuou crescendo, as entradas diminuíram, essa parte aqui onde já estava bem visível foi fechando e o resultado foi vindo. Depois de um certo tempo nós paramos com a terapia capilar, já tinha dado a época certa. Eu nunca mais voltei a atender ele, porque depois daquela época eu comecei com os cursos e não parei mais com os cursos, então eu não tinha mais nem tempo para fazer o atendimento. Com o passar do tempo, alguém próximo a ele, eu não sei bem se é cunhada, se é prima, é parente, né? Dele, fez o curso de terapia capilar comigo e eu sei que faz a terapia capilar nele cada pouco tempo. Dá uma pausa de 6 meses, vai lá e faz umas 2, 3, 4 sessões. Dá uma pausa de mais 6 meses, vai lá e faz 3, 4 sessões novamente. E ele até hoje usa uma linha home care específica para o caso dele. Porque quando é uma alopecia androgenética pré-determinada, o que acontece? Uma vez que você simplesmente abandona e não faz mais nada, ele vai com o tempo voltar a cair. Então, se você tem que lavar a cabeça todos os dias, ou um dia sim, um dia não, e você tem que usar um shampoo, por que não usar o shampoo certo? Se é o shampoo certo que não vai deixar você ficar careca, se é usando um tônico que vai prevenir que volte a cair o seu cabelo, por que não usar? Está do alcance do cliente, mas ele tem que estar ciente que se ele não quer ficar careca, ele tem que fazer a parte dele. Eu, como terapeuta, posso fazer a minha parte, mas se ele não fizer a parte dele, não vai resolver. Assim como a alopecia androgenética é algo mais complexo, é algo que você trata por mais tempo, tem outras coisas que é rápido. Tem eflúvios telógenos, por exemplo, que você vai fazer no máximo 6 sessões e resolver o problema e a pessoa não precisa mais voltar a fazer terapia capilar. Então, assim, cada caso é um caso. No meu curso eu tenho um protocolo montado, para cada caso eu tenho um tempo pré-determinado, porém não é uma regra, porque tem fatores dentro de cada ficha de avaliação que podem mudar essa regra, né? Pode mudar isso dali, pode mudar esse tempo pré-determinado que eu tenho montado. Então, cada caso realmente é um caso e cada terapeuta capilar ele tem que montar esse tempo com o seu cliente conforme ele sentir e ver a necessidade disso. E por que é importante determinar esse tempo de tratamento com o meu cliente? Como eu falei recém, para ele não sair frustrado, achando que ele vai vir e você vai falar para ele: meu cliente, são 2, 3 sessões, a gente já resolve isso dali. E ele fazer 2, 3, 4 e não ver o resultado. Fazer 5, 6, 7 e não estar do jeito que ele quer. Então é importante a gente ser sinceros e sérios com o nosso cliente nessa hora e verdadeiros. Falar: meu cliente, realmente o seu caso é esse, tá assim, assim, assado, e para a gente resolver o seu problema são tantas sessões. Se não tiver nenhuma alteração entre meio disso, se não acontecer nada entre meio disso, vão ser tantas sessões. Ele vai sair do seu local ciente do compromisso dele, que ele tem que tratar com você tantas semanas seguidas, que ele tem que voltar para você tantas semanas seguidas, e aí ele vai ter o problema dele solucionado. Se ele cumprir com a parte dele, você cumprir com a sua parte, tá? E qual o maior benefício que pode gerar esse tempo de tratamento? Gente, o maior benefício de todos é a satisfação do cliente. É ver que o cliente veio para você e que você falou para ele o tempo de tratamento, que vocês fizeram o tratamento e que ele saiu satisfeito do seu local, que ele saiu contente do seu local, porque nada serve você falar para ele que são 2, 3 sessões e com 2, 3 sessões ele sair frustrado do seu local. Mais vale você ser sincero e falar: você tem que ficar comigo 12 semanas seguidas, e ele sair satisfeito com aquilo e gravando o seu trabalho para todo mundo, do que ele sair triste e frustrado do seu local. Então é importante falar para ele. E o benefício que gera é que ele vai sair dali falando bem de você. E o boca a boca, em alguns lugares, em algumas regiões, ele é muito importante, porque é o que vai te trazer cliente.
E acho que na maioria dos lugares é isso, é o boca a boca, porque hoje em dia tem redes sociais, a pessoa vai lá, faz uma terapia capilar e já está filmando o profissional fazendo a terapia, massageando, aplicando o aparelho e acha o máximo. E quando a pessoa grava e fala, ó, esse terapeuta capilar solucionou o meu problema, quantos clientes você vai ganhar com isso? Mas você só vai ganhar esses clientes se você ser sincero com o seu cliente e determinar com ele quantas terapias capilares você vai fazer nele. E se eu não fizer o tempo indicado do tratamento, o que acontece? Provavelmente você não vai ter o resultado que você quer. Provavelmente o seu cliente não vai ter o resultado que ele quer. Então ele precisa estar ciente disso. Ah, eu tenho um eflúvio telógeno e eu vim fazer um tratamento, mas eu só quero fazer 2 sessões porque eu sei que com 2 sessões já vai parar a queda. Vai parar a queda. Mas dali a algumas semanas ele vai voltar a cair, porque você não fortaleceu o suficiente esse bulbo, porque você não fortificou o suficiente, porque ele não está preparado para ser forte o suficiente sozinho, ele ainda precisa de um acompanhamento. Então, se você fizer o tempo ideal de tratamento, quando você finalizar, você vai ter o resultado que você quer, o seu cliente vai ter o resultado que quer, e é satisfatório ver que o cliente saiu feliz do seu local porque ele terminou um tratamento e o resultado veio com o tratamento. E o que vale mais? Fazer mais tempo de tratamento ou menos tempo de tratamento, porém usando mais aparelhos? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante quando eu dou cursos. E eu falo assim, os aparelhos, eles muitas vezes potencializam o resultado da nossa terapia capilar, porém não é por isso que nós vamos diminuir o tempo de aplicação do produto, a quantidade de sessões que a gente vai fazer no nosso cliente. É importante, mesmo eu tendo todos os aparelhos, eu fazer a quantidade de sessões indicadas. Por quê? Para não voltar a dar reincidência. Para eu ter certeza que o produto fez efeito, fez o que tinha que ser feito e que o meu cliente não vai ter problema, porque esse probleminha dele não vai voltar a acontecer. Então, mesmo com os aparelhos, e ali o aparelho entra dando um diferencial, potencializando, e você pode muitas vezes cobrar a mais, porém o ideal não é diminuir a quantidade de sessões de terapia, tá? E o que vale mais? Fazer mais tempo de tratamento ou fazer menos tempo e indicar uma linha home care para o meu cliente usar em casa? Eu já escutei muito essa pergunta em curso e eu vou falar uma coisa para vocês. A terapia capilar, como eu falei lá no começo, 70% eu faço, 30% o meu cliente faz. 50% eu faço, 50% o meu cliente faz. E se ele não usar a linha home care indicada em casa, ele não vai solucionar o problema dele. De nada adianta você fazer uma terapia capilar com produtos de qualidade, com aparelhos, com tudo que você tem direito e o cliente ir para casa e usar um shampoo de mercado. Por que eu falo isso? Eu trabalhei muitos anos fazendo dias de beleza. A gente montava uma equipe, fazia o mês da mulher, o mês da primavera, fazia eventos e fazia dias de beleza e a gente usava o aparelhinho dermatoscópio, né, o microscópio digital, fazia avaliação do couro cabeludo, avaliava os cabelos, indicava os tratamentos, a cabeleireira, que era a dona do local, já dava início a esses tratamentos e era um dia maravilhoso. E um dia chegou para mim um caso de uma mulher de uns, eu não lembro exatamente a idade dela, porque já faz algum tempo isso, mas ela deveria ter de 24 a 26 anos e ela estava com uma alopecia areata, porém ela estava com várias falhas, com várias manchas já no couro cabeludo, sem cabelo. Ela não estava conseguindo dar solução para o problema dela e quando eu fui fazer a ficha de avaliação dela, eu achei o problema, por assim dizer, do caso dela. Ela estava fazendo um tratamento com um dermatologista e ela fazia aplicações semanais no couro cabeludo com um determinado produto que ela não sabia me dizer o que era, mas eu acredito que era algum princípio ativo
que estimula o crescimento e paralisa a queda naquela região, e ela fazia aplicações semanais. Aplicações com seringa injetáveis no couro cabeludo. Então assim, a gente já pode saber que não é uma coisa que não dói nadinha, vai doer um pouco, né? E ela fazia toda semana, e ela já estava fazendo, sei lá, 8, 10 semanas seguido, e estava piorando, ela não via melhor, ela estava desesperada, e ela veio para esse dia de beleza porque ela queria muito que eu olhasse o couro cabeludo dela e desse o meu parecer para ela como terapeuta capilar. E nós fizemos a ficha de avaliação dela, e na ficha de avaliação, em algum determinado lugar da ficha de avaliação, existe a seguinte pergunta: quantas vezes na semana você lava o cabelo? Você usa shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear, óleo? Quais? E ela, em meio a um tratamento de uma alopecia areata, ela estava usando um shampoo comum e corrente de mercado. Um shampoo com um alto teor alcalino, um shampoo que não era para ela estar usando naquele momento, porque naquele momento ela deveria estar usando um shampoo de tratamento que o dermatologista deveria ter indicado para ela, de repente até um shampoo manipulado, né? Se de repente tivesse dificuldade de encontrar alguma marca com as propriedades que ela precisava para paralisar a queda do cabelo dela. E não, ela estava fazendo um tratamento doloroso, caro, gastando horrores nas aplicações porque era caríssimo, não estava vendo resultado, mas era porque a parte dela como cliente sendo feita em casa estava zero. Ela não estava usando um tônico capilar, ela não estava usando um shampoo para o caso dela, ela simplesmente seguiu a vida e seguiu usando o que ela sempre seguia usando. Tá errado o que o dermatologista fez? De repente não. Eu não escutei a versão dele, né? Toda a história tem os seus dois lados. De repente ele indicou e ela não comprou. De repente ele falou para ela, você tem que mudar o seu shampoo e começar a usar um shampoo de tratamento, e ela não sabia aonde comprar o shampoo de tratamento e por isso não comprou. Eu não sei o que aconteceu, mas de nada serve a pessoa querer resolver um problema do couro cabeludo, uma anomalia, uma alopecia, se ela não está disposta a mudar hábitos. Mudar hábitos de higiene, com o tema de lavar o cabelo em casa, mudar o shampoo que ela usa, porque muitas vezes o shampoo que ela está usando não vai ajudar no caso dela. Ah, mas o meu shampoo ele fica muito bom no fio do meu cabelo. Tudo bem, mas nesse momento a gente precisa recuperar o seu couro cabeludo, e quando o seu couro cabeludo estiver recuperado, você volta a usar o shampoo que você tanto gosta, mas nesse momento a gente precisa usar esse shampoo. Então é importante o cliente ser ciente que você vai fazer a sua parte, você vai fazer a terapia capilar, mas que em casa ele precisa fazer a parte dele, usando uma linha home care específica para o caso dele, usando um shampoo, usando um tônico, se ele tiver algum problema da haste capilar, inclusive usando alguma máscara, algum condicionador, alguma coisa que você profissional for indicar para ele usar. Senão você vai fazer um tratamento maravilhoso no seu local e ele vai acabar com o seu tratamento em casa usando produtos errados. E de quanto em quanto tempo é indicado fazer a terapia capilar? A terapia capilar você pode fazer uma vez na semana no seu cliente, ou você pode chegar a fazer 2 vezes na semana, ou, dependendo do caso, a cada 15 dias. Ele sempre vai ter uma variação de tempo. Por quê? Porque eu sou terapeuta capilar, eu estou começando agora a trabalhar com terapia capilar e eu não tenho nenhum aparelho, eu não tenho nada. Eu tenho só um kit básico de terapia. Então você pode, dependendo do caso do seu cliente, fazer 2 vezes na semana a terapia capilar nele. Ah, mas eu já tenho alguns aparelhos, eu uso tal e tal aparelho para potencializar o meu produto. Então você vai fazer 1 vez por semana. Ah, mas eu estou fazendo microagulhamento capilar nele. O microagulhamento ele é a cada 15 dias ou 21 dias. Não pode ser feito com tanta frequência. O que você pode é intercalar, fazer 2 terapias capilares, uma numa semana, uma na outra, na terceira semana fazer o microagulhamento. Depois você vai lá e faz mais 2 ou 3 sessões de terapia
e um microagulhamento. Então você consegue jogar com a terapia capilar e usar ela de diferentes maneiras, com diferentes tempos. O que não pode, normalmente, é quando você está no início de um tratamento, ficar pulando. Ah, eu vou fazer hoje, quando der eu venho de novo. Não funciona assim, não vai dar certo. O cliente tem que se comprometer a vir uma vez por semana até você finalizar o tratamento dele. Porque não adianta ele vir cada 15 dias ou quando ele puder. Você não consegue combater um eflúvio telógeno se ele vier hoje e voltar daqui 20 dias. Você não consegue combater uma dermatite seborreica se ele vier hoje e voltar daqui um mês. É impossível. Então ele tem que se comprometer com você e você se comprometer com ele. E quando é melhor fazer a terapia capilar? E eu falo que a terapia capilar ela sempre vai ser melhor quando você pega o problema no começo. Por quê? Porque você soluciona mais rápido. O cliente não vai ficar tanto tempo com você. Agora, se o problema já agravou, se já tem outras coisas, quanto mais o problema dele estiver, quanto mais pior estiver o problema dele, mais tempo ele vai ter que ficar com você fazendo terapia capilar. Não tem de outro jeito. A mesma coisa você ir no médico e você tá com uma dorzinha de estômago, de repente ele vai te dar um remedinho e você vai para casa. Outra coisa é você voltar no médico e você já está com uma úlcera que precisa de uma cirurgia e de um acompanhamento. É a mesma coisa na terapia capilar. Quando é algo básico, é pouco tempo de tratamento. Quando é algo um pouquinho mais agravado, é mais tempo de tratamento. Então, sempre o melhor é tratar no começo. Quando a pessoa descobriu que está com uma dermatite, quando ela descobriu que está com uma psoríase, né? Esse é o momento ideal. E se você como terapeuta detectar em alguns clientes logo no comecinho uma foliculite ou logo no comecinho uma inflamação, ali é a hora de tratar, porque são menos sessões e já vai estar bom o couro cabeludo, já vai estar um couro cabeludo saudável novamente. Agora, quanto mais tempo esperar, mais tempo de tratamento ele vai ter que fazer. E como melhorar essas terapias capilares? A gente sempre vai melhorar a terapia capilar obtendo mais conhecimento e vai conseguir melhorar usando aparelhos, potencializando os nossos princípios ativos, melhoramos com microagulhamento, com alta frequência e com tantos outros aparelhos que existem para ser usado. E é onde eu vejo que as pessoas erram bastante. Eu vejo muito profissional errando, falando para o cliente dele que uma ou duas sessões basta. Eu vejo muito profissional errando, aplicando o esfoliante capilar e alta frequência, achando que isso basta e resolve o problema. Eu vejo muito profissional errando em fazer a terapia capilar da maneira certa, porém não indicar uma linha home care para uso em casa para o cliente, que ali eu vejo que não dá resultado. E assim, são inúmeros os erros que eu vejo. Então a gente tem que ter cuidado na hora de atender o cliente e seguir um protocolo correto para ter um resultado correto. E por onde começar? Comece fazendo um curso onde um profissional vai te dar um direcionamento, onde você vai saber por onde começar, onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim. E eu já deixo para vocês aqui em aberto que eu tenho o curso de terapia capilar e eu ensino o beabá da terapia capilar para vocês. Então comece da maneira certa, comece fazendo um curso de terapia capilar. Aprenda qual é o protocolo de aplicação do produto, aprenda quanto tempo de aplicação você vai fazer para cada caso em específico. E como eu vou fazer a terapia capilar se eu não tenho aparelhos? Não tem problema. Você pode fazer a terapia capilar mesmo não tendo nenhum aparelho. Isso não te impede de ser um terapeuta capilar. Isso não te limita a ser um terapeuta capilar. Você vai aumentar a quantidade de sessões que você vai fazer no seu cliente, de repente semanalmente ou mensalmente, ou no final do tratamento, em vez de ser 8 sessões, você vai fazer 10 ou vai fazer 12, mas você vai obter os mesmos resultados mesmo não tendo aparelhos. E eu falo que ali você tem um retorno tanto financeiro, de um faturamento maior,
quanto de um reconhecimento, porque a pessoa vai falar, caramba, esse terapeuta capilar ele não tinha nenhum aparelho, mas só com a técnica dele ele solucionou o meu problema. E você vai conseguir fidelizar esse seu cliente, você vai conseguir obter um faturamento maior em cima do seu cliente. E quizás fazer o faturamento que eu sempre falo, de 24 mil mês ou mais. Então não é um empecilho você não ter os aparelhos. E eu passo esse protocolo para os meus alunos e eu passo isso para todos os meus alunos. Tanto o protocolo da aplicação do produto, quanto o tempo de tratamento indicado para cada tipo de alopecia ou anomalia. A maioria dos meus alunos segue à risca isso. Por quê? Porque eles sabem que eu tenho uma trajetória, que eu já tenho uma caminhada como terapeuta capilar e o meu conhecimento ele é um conhecimento que eles não vão precisar ficar ali brigando para descobrir o que funciona e o que não funciona. Não, eu já testei, eu já provei que isso funciona. Eu tenho inúmeros casos que funcionou. Então é fácil pegar um protocolo montado e sair trabalhando. E os meus alunos recebem esse material montado, recebem o protocolo de aplicação, recebem quantidade de terapia que eu tenho para fazer em cada caso. Claro que isso sempre vai ter uma variável para mais ou para menos, dependendo da ficha de avaliação do seu cliente, mas é tão mais fácil você pegar um protocolo pronto e trabalhar em cima dele do que você começar do zero, sozinho e errando muitas vezes. Porque eu falo por mim, que eu quebrei muita cara no começo, porque eu não tinha noção de quantas sessões eu tinha que fazer. Eu não tinha noção de cada quantos dias eu tinha que fazer a terapia capilar. Até que eu fui testando, aprimorando e cheguei aonde estou hoje com a terapia capilar. E eu vejo que a maioria dos meus alunos, eles se sobressaem quando eles seguem à risca o que eu já passei para eles. Porque já está fácil, está montado, é só seguir aquilo ali. A maioria dos produtos hoje em dia, eles vêm com uma indicação de fábrica. E eu falo isso para vocês porque assim, eu trabalho com algumas marcas específicas, que no meu curso eu conto quais são as marcas. E algumas marcas vêm de fábrica, escrito em cima do produto, faça tantas aplicações, né? 6, 8, 12 aplicações para obter o resultado que você quer. Isso é por quê? Porque eles já provaram de novo, fizeram testes científicos e comprovaram que com tantas aplicações o resultado vem. E aí eles te passam ainda um protocolo de aplicação que se você seguir aquilo ali dá certo. Vou confessar para vocês, eu mudei a maioria desses protocolos de aplicação. E a gente tem que ser curiosos como cabeleireiros, como barbeiros, como terapeutas capilares e buscar conhecimento. E eu sei que existem algumas coisas que funcionam inclusive melhor se a gente mudar um pouquinho. Então no meu protocolo ele está especificado essas mudanças que eu fiz e os resultados que eu tenho com essas mudanças. E agora eu vou falar algo para vocês que de repente vocês já estejam até pensando. Quando eu comecei a minha caminhada como terapeuta capilar, eu tinha receio de falar para o meu cliente, fulano de tal, o senhor ou a senhora tem que fazer 12 sessões de terapia capilar comigo. Porque eu tinha medo que o cliente olhar para mim e falar, você tá louca? 12 sessões de terapia capilar, né? Mas eu falo assim, quando você senta com o seu cliente, faz uma ficha de avaliação, conversa com ele sobre o caso dele e você fala para ele, eu tenho o produto certo, eu tenho o conhecimento para resolver o seu problema, mas eu preciso fazer 12 sessões no seu cabelo para a gente recuperar e solucionar o seu problema, é diferente. Quando o cliente ele pega confiança em você, que ele vê que você tem o conhecimento necessário, que você sabe o que você está falando, ele vai ficar com você 12, 18, 24 sessões, se for o caso, tá? Então, assim, não tenha medo, não tenha receio de falar para o seu cliente quantas sessões de terapia capilar ele tem que fazer. E eu falei ali 12, 24, mas dificilmente você vai chegar a fazer tantas sessões em um cliente.
Normalmente você vai partir de 6, 8, 12 e ali tem suas variações. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Mas não tenha receio de falar para o seu cliente quantas sessões ele tem que fazer. Não tenha medo dele não começar a fazer a terapia capilar porque são muitas sessões. Tenha medo sim de falar para ele que são 3, 4 sessões, não ter o resultado que você precisava e você perder um cliente por não ter feito da maneira correta. Tá? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que tenham gostado, espero que me acompanhem em mais conteúdos. Saibam que eu tenho um curso online de terapia capilar e na descrição desse vídeo aqui embaixo está o link do meu curso de terapia capilar. No Instagram, na bio do Instagram, nós temos o link de acesso para o grupo também de terapia capilar. Me acompanha lá, vem comigo, vem saber mais sobre esse mundo maravilhoso da terapia capilar e como você pode faturar 24 mil mês com a terapia capilar. Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. E até uma próxima.